Fala, Antigão. Questão número 38, tá? Uma questão sobre transposições de instrumentos, tá? De instrumentos transpositores. Uma leitura da questão, pessoal. Analise o trecho musical escrito para sax alto e assinale a opção que apresenta o mesmo trecho transportado para uma terça menor inferior. Pessoal, mantendo a altura exata dos sons, tá, pessoal? Mantendo a altura exata dos sons. Isso aqui que vai fazer a diferença na questão, tá? Então, pessoal, uma questão sobre instrumentos transpositores, tá bom? Para eu saber a relação entre os instrumentos, eu preciso utilizar o conceito que é o conceito de intervalo de transposição, tá bom? Por exemplo, dá um exemplo genérico aqui. Eu tenho um instrumento em dó, né? Por exemplo, pode ser a flauta, tá? E tem um instrumento em si bemol, pode ser o clarinete, tá? A relação entre os dois é uma relação de segunda maior, tá? O intervalo de transposição entre os dois é um intervalo de segunda maior, tá? Se eu tiver a minha flauta como referência, o meu clarinete vai ser notado uma segunda maior. Se eu tiver o meu clarinete como referência, a minha flauta vai ser notada uma segunda maior descendente para eu poder tocar uníssono, tá? Para que eles toquem em uníssono, tá bom? Então, lembrando, o conceito aqui que a gente tem que saber é o conceito de intervalo de transposição, tá? Então, pessoal, a nossa referência aqui na questão é o sax alto, tá? É o sax alto, tá bom? Então, a partir do sax alto, eu vou fazer o cálculo do intervalo de transposição entre as alternativas. Ele quer saber qual a alternativa que faz uma terça menor com o sax alto, tá bom? Para nos facilitar, eu vou fazer primeiro que ele é uníssono, tá? Eu vou calcular primeiro uníssono entre as alternativas e a partir do uníssono a gente vai fazer uma terça menor inferior, tá bom? A que der certinho, uma terça menor inferior é a questão, é a alternativa correta. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, eu tenho o sax alto, tá? Tá aqui o trecho. Eu vou utilizar somente a primeira nota como referência, tá, pessoal? Vou utilizar a primeira nota como referência para a gente poder fazer em relação às outras alternativas, tá? Então, pessoal, aqui, ó, eu tenho sax alto, né? Tonalidade Ré. A primeira nota é o Fá sustenido. Para eu tocar uníssono com o sax alto, a flauta ela precisa ela precisa estar uma sexta maior abaixo, tá? Ou seja, para eu tocar uníssono com a flauta, com o sax alto, a flauta precisa tocar aqui, ó. Precisa ser o lá, tá? Deixa eu botar de novo aqui, ó. A flauta tem que tocar a partir daqui, ó, a partir desse lá 3 aqui, tá? Lá 3. Por quê? A relação que eu tenho, o intervalo de transposição que eu tenho entre o sax alto e a flauta é de uma sexta maior, tá, pessoal? É de uma sexta maior, tá? Se a minha referência fosse a flauta, para eu tocar uníssono com a flauta, eu teria que tocar o sax alto uma sexta maior acima. Mas a minha referência é o sax alto. Então, eu tenho que para eu tocar uníssono, eu tenho que tocar a flauta uma sexta maior abaixo. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, para eu tocar uníssono com o sax alto, a flauta teria que estar tocando esse lá aqui, tá? A partir desse lá aqui, seguindo. Só que ele quer saber o mesmo trecho transportado uma terça menor inferior, tá? Então, partindo desse lá 3 aqui, uma terça menor inferior seria o Fá sustenido 3. Seria esse Fá sustenido aqui. Tá? Fá sustenido aqui, tá?
lembrando que eles estão em terças, tá? O sax alto e o sax alto e a flauta, né? Agora uma terça menor, inferior, né? Estão em terças, porém não estão na mesma altura, tá? Aqui eu tenho um Fá sustenido 3 e aqui eu tenho um Fá sustenido 4, tá? Então eles não estão na mesma altura, eles estão com uma diferença de oitava, tá bom, pessoal? Lembrando que, começando aqui do Fá sustenido, tá? Eu estou em terça com o sax alto, tá bom? Eu estou em terças, porém não está na mesma altura, não está na mesma oitava, tá? Ele quer saber aqui o que está na mesma oitava. Ok, pessoal? Então, flauta não é a alternativa correta, tá bom? Ela está numa terça menor inferior, tá bom? Mas não está na mesma altura, não está na mesma oitava, ok? É como se tivesse uma décima, tá? Uma décima menor inferior, ok? Vamos fazer agora aqui em relação ao trombone. A relação com o trombone é a mesma com a flauta, tendo em vista que o trombone é um instrumento indoor também, tá? Então a relação que eu tenho entre o trombone e o sax alto também é de uma sexta maior, tá? Minha referência é o sax alto. Então, para eu tocar uníssono com o trombone, tá? Para eu tocar uníssono com o trombone, eu tenho que chegar no Lá 3 também, tá bom? Tem que chegar no Lá 3. Então, o trombone, para eu chegar no Lá 3 aqui, eu preciso subir uma oitava e uma terça menor, tá? Trombone, ficaria a linha suplementar aqui, mas seria esse Lá aqui, né? Oitavado, tá, pessoal? Seria o Lá 3, tá? Mesma coisa, só que ele quer saber a alternativa que tem a terça menor inferior. Uma terça menor inferior, Lá 3 seria um Fá sustenido 3. O que não é o caso aqui, ó, do trombone. O trombone está começando aqui, ó, no Fá sustenido 2, pessoal. Tá? Fá sustenido 2. Ok? Fá sustenido 2, eu tenho o sax alto lá em cima, que eu faço sustenido 3. Eu tenho uma relação de terça, tá bom? Uma relação de terça, porém de oitavas diferentes, tá bom? Não estão na mesma oitava, logo não são na mesma altura, tá? Aqui o som real aqui, né? Eles estariam em terças, tá bom? Mas não estariam na mesma oitava, ok? Não seria a altura exata dos sons, tá bom? Então, trombone também não é alternativo, tá? Vamos ver agora, pessoal, o sax tenor. Qual é a relação que existe entre o sax alto e o sax tenor? O intervalo de transposição entre os dois, entre o alto e o tenor, é um intervalo de quarta justa, pessoal. Tá? O intervalo de transposição entre o alto e o tenor é uma quarta justa. Então, para eu tocar uníssono, para o tenor tocar uníssono com o sax alto, tá? O tenor tinha que estar tocando este Si aqui, ó. Si4, tá, pessoal? Si4. Não é isso? Que é uma oitava mais uma segunda, não é isso? Oitava, uma segunda, isso aí. Para poder fazer o uníssono com o sax alto, tá bom? Então, pessoal, a relação que eu tenho entre o alto e o tenor é uma relação de quarta justa, tá bom? O intervalo de transposição é um intervalo de quarta justa. Justamente como está aqui, ó, Fá sustenido Si, uma quarta justa, tá? Então, aqui com esse Si aqui, ó, esse Si4 no tenor, eu estou tocando uníssono com o Fá sustenido 4 lá do sax alto, tá bom? Porém, ele quer saber a alternativa que tem uma terça menor abaixo, tá bom? Se eu fizer uma terça menor abaixo aqui, eu vou ter o Sol sustenido aqui, pessoal. Esse Sol sustenido aqui, ó. Deixa aqui, ó. Esse Sol sustenido aqui, ó. Começando desse Sol sustenido aqui, tá? Esse Sol sustenido não faz terça com o. Perdão, ele faz terça com o sax alto, porém não está na mesma altura, tá?
Ele faz terça com sax alto, porém não está na mesma altura. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, um sol sustenido 3, né? Sol sustenido 4, tá? Fazendo está em segunda, tá? Está em segunda com o sax alto, ok? Então, pessoal, não é essa alternativa também, beleza? E aí, nos sobrou aqui a letra D, que é a trompa, né, pessoal? Qual é a relação que existe entre o sax alto e a trompa? A relação que existe entre os dois é uma relação de segunda maior, pessoal. Tá? Uma relação de segunda maior, tá? Então, para eu tocar uníssono, para a trompa tocar uníssono com o sax alto, a trompa tem que tocar este Mi aqui, ó. Tá? Tem que tocar esse Mi aqui, ó. Beleza? Tem que tocar esse Mi, que seria um Mi 4, né? Mi 4, Fá sustenido 4. Porém, ele quer saber a alternativa que tem uma terça menor em relação ao sax alto. Então, se eu fizer aqui uma terça menor, o Dó sustenido 4, tá? Está, ó, em terças com sax alto, tá? A partir daqui ele está em terça com sax alto. Por quê? Ele é uma terça mais um intervalo de transposição, que é uma segunda, pessoal. Beleza? Então aqui, ó, Dó sustenido, Fá sustenido. Será que vamos tirar a prova real? Vamos jogar tudo para Dó, tá? A trompa tem uma relação de quinta justa com o instrumento em Dó, tá? Então a nota real aqui seria um Fá sustenido. O sax alto tem uma relação de sexta com um instrumento em Dó, uma sexta maior. Então a nota real aqui seria um Lá. Então tá aqui, pessoal. Eu tenho aqui, ó, a trompa está em terças menores com com o sax alto, certinho, uma terça menor. Beleza, pessoal? Então a alternativa correta aqui é a letra D, pessoal, é a trompa. Beleza? Pessoal, é uma questão um pouco chatinha, né? Porque envolve muito cálculo, né? Mas o importante dessa questão é que eu tenho que saber o conceito de intervalo de transposição, tá? Eu tenho que saber fazer esses cálculos. Qual é o intervalo de transposição entre o trombone e, por exemplo, a tuba? É uma oitava, né? Os dois são instrumentos em dó, né? Mas eles têm oitavas diferentes, né? Qual é o intervalo de transposição, por exemplo, entre o tenor, né, e o clarinete, né? Eles ambos são em si bemol, mas também tem a oitava, né? O tenor é uma oitava acima do clarinete, entendeu? Então eu preciso saber esses intervalos de transposição para poder fazer a análise correta, né, do trecho em questão, né? Quando envolve vários instrumentos transpositores. Beleza, pessoal? Uma questão um pouco chatinha, mas conseguimos resolver, tá bom? Então, se você gostou aí, curte, comenta aqui embaixo se tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, tá? E compartilha esse conteúdo com quem vai fazer a próxima prova do EOF, beleza, Tigão? Te vejo na próxima questão.